pessoal, muito boa noite a todos, muita paz. Hoje nós vamos começar então um seminário especial de astrofísica, tá? E na primeira aula de hoje nós vamos aprender como nascem as estrelas, tá ok? E como necessariamente os corpos celestes têm que ser esféricos, não pode ter plano. Amanhã nós vamos estudar como nascem os planetas e como nasceu o planeta Terra, pelo mesmo princípio das estrelas, vocês vão entender, nós vamos entender a estrutura que forma os planetas. Então vamos começar hoje com as estrelas. Um dos grandes cientistas que deu luz a este conhecimento, né, a esse entendimento cósmico estelar, foi, né, Isaac Newton. Então, o nosso Isaac Newton, né, estudando as suas 3 leis da mecânica fundamental, né, ele descobriu uma lei da seguinte maneira, tá? Ele percebeu que é a chamada lei de atração das massas. Então, presta atenção. Quando o universo se formou, o início do universo, a gente vai estudar também, uma das aulas nossas, a origem do universo, como nasceu o universo. Então, nós sabemos hoje, né, por pesquisas astrofísicas, que praticamente, né, 99% de toda a matéria que existe no universo é hidrogênio. Tá? Hidrogênio é o átomo mais conhecido, né, mais simples que existe, porque ele tem apenas um próton no núcleo positivo, né, e tem um elétron na sua eletrosfera, uma partícula pequenininha. Então isso é apenas o átomo mais simples que existe. Porque todos vocês sabem que naturalmente, na escala atômica, os átomos vão até o número 92, tá? Naturalmente. Depois tem outros não naturais que vão até 100 teravar alguma coisa, tá? Então, Einstein, Isaac Newton, na lei de atração das massas, ele descobriu o seguinte, que se eu tiver um corpinho aqui no espaço sideral, lá, uma molécula qualquer, que possui uma massa m, e tem um outro próximo com uma massa m, eles naturalmente não se explica por quê, ele não sabia por quê. Isso é uma observação de como a natureza age. Ele não entendia por quê, ele só foi criar uma matemática para criar a ideia e o valor dessa força, como essa força atua. Ele percebeu que existia uma força, né, de atração. Um corpo atraiu o outro. Atraiu o outro a ponto de, se você soltar no espaço, como o espaço não tem nada, a tendência deles é se agrupar. A tendência, depois de um tempo, é eles ficarem grudadinhos. Né? Então existe uma força que provoca a união dos corpos. E não a separação. Aí no caso é a união. Né? E ele, né, chamou a esta força de atração das massas de gravidade. Né? Força da gravidade. Ok? Então, era uma força que aparecia, né? Uma força vetorial de atração. Então, Isaac Newton conseguiu, né, através de cálculos bastante sofisticados, cálculos matemáticos bastante sofisticados para a época, né, 1560 e pouco, tá?
Ele conseguiu equacionar que essa força de atração ela tem valor igual a uma constante. A massa, o menor vezes a massa, a outra massa, dividido pela distância que o separa ao quadrado. Essa era a matemática de como essa lei agia, né? E essa lei foi chamada de lei universal. Por que lei universal? Porque os nossos cientistas começaram a observar estrelas distantes, galáxias distantes, e todas as galáxias agiam por intermédio desta mesma lei, desse mesmo sistema de atração. É como se o universo inteiro, essa lei é vigente. Por isso, ela foi chamada de lei universal da gravitação. Ele é aplicado em todos os pontos da galáxia, tá? E todos os corpos celestes que existem numa galáxia, e a própria galáxia em si, basicamente segue essa lei. Ok? Então isso é muito importante. E a partir daí, então, é que essa lei vai explicar a formação e a geração dos corpos celestes. E vai explicar também por que, né, que a Terra não cai no Sol e por que a Lua não cai na Terra. Essa é uma boa pergunta, né? Porque eles não sabiam, eles não conseguiam entender, porque se você pega qualquer objeto aqui na Terra e você solta, ele cai na Terra. Se ele cai na Terra, por que a Lua não cai na Terra? Então esse era um problema muito sério. Aí você tem que querer Newton, né, quer dizer, queria entender como é que funcionava isso. Como é que funcionava toda a mecânica celeste. Ok? Porque uma das descobertas anteriores a Newton foi a de Tycho Brahe, né? E também a de Copérnico, que entendeu que os corpos giravam ao redor do Sol. O Sol era o centro do sistema e os planetas giravam ao redor do Sol e a Lua girava em torno da Terra. Ora, por quê? Por que gira e nunca para? Há bilhões de anos que isso está assim e não muda. Então tudo tem que ser explicado. A gente tem o cientista, a ciência, ela procura entender como funciona o universo. Ela procura entender como tudo é gerado, como tudo é criado e como tudo pode morrer. Uma estrela nasce e ela também pode morrer. Nós vamos assistir isso, nós vamos discutir a morte das estrelas também aqui. Mas hoje vamos falar de nascimento, como uma estrela nasce. Então, perceberam isso aqui? Vamos para a outra parte. Vou apagar. Muito bem. Eu quero que vocês imaginem no espaço uma região que a gente chama de nebulosa, que é uma reunião de muito gás e hidrogênio. Muito gás se acumulou num ponto da galáxia e ela fica ali aglomerada. Moisés, bota para mim aí uma nebulosa. Né? Isso. Tá? Bota lá, bota essa foto aí, Luna. Já está lá? Então fica aí, ó. Bom, deixa essa foto por enquanto aí. Está vendo essa massa avermelhada, bonitinha que está aí? É hidrogênio, tá? Entendeu? É uma nuvem grande de hidrogênio. Então o que acontece com o passar do tempo? Então pode tirar essa nuvem de hidrogênio daí. Pode voltar em mim aqui. Muito bem. Então eu vou mostrar para vocês uma situação onde existe uma molécula de hidrogênio, outra, porque numa nuvem dessa existem quaquilhões, uma quantidade muito grande de matéria, de átomos de hidrogênio. Então, naturalmente, por aquela lei da atração, né, que o Newton descobriu das massas, essas partículas, elas começam a se atrair.
E à medida que elas começam a se atrair, elas vão se juntando. Elas vão se juntando. Então, numa segunda situação, elas já estão todas juntinhas aqui, ó, grudadinhas uma da outra. E toda vez que eu somo os átomos, a massa aumenta, porque eu estou somando a massa de cada molécula, certo? Então, ele vai atraindo. Tudo que passa por perto, ele começa a atrair. Quanto maior a massa aqui, maior a força de atração que ele puxa as outras moléculas. Então, ele começa a puxar. E aí vai crescendo, isso aqui vai crescendo. E é uma situação, você pode ver, que ele vai acumulando das 3 direções. Então, essa força, ela vem de todas as direções, necessariamente ela vai formar um corpo esférico no espaço. Ela não vai formar um corpo achatado, nada disso. Então, ela vai começar a acumular, né, em 3 dimensões. Né? É tipo uma bola, ela vai formando uma bola. E essa bola vai crescendo. Essa bola vai crescendo com o tempo. E à medida que essa bola vai crescendo, eu quero que vocês entendam que uma partícula puxa a outra aqui também. Então, é como se começou a ficar pesada a coisa. Vamos supor que eu sou a primeira molécula lá. Ó, eu sou a primeira. Eu estou aqui no fundo, aqui, ó. O que você acha que vai acontecer quando todo mundo começa a subir em cima de mim? Eu começo, fica muito pesado, começa a achatar. Então, todas as moléculas, quanto mais molécula vai caindo nesse negócio aí, o que vai acontecer? A pressão, o peso que as moléculas fazem umas sobre as outras começa a aumentar. Então, como isso aqui é um gás, todos vocês aprenderem, não é essa fórmula basicamente, mas só para vocês entenderem, vocês fizeram um cursinho, vocês entenderam a equação do famoso Clapeyron, né? Que é P vezes V igual a N, R e T. Ok? Alright? Então, acontece o seguinte. Todas as vezes que um gás passa porque o hidrogênio é um gás, ele quando começa a pressionar isso aqui, começa a cair mais molécula, a pressão, esse P aumenta. E quanto mais a pressão aumenta, o volume tende a diminuir, viu? Ele tende a apertar isso aqui, ó. Ele tende a apertar. Ou, quanto mais molécula vai caindo, esse volume vai crescendo também. Ele vai crescendo também, tá? Então, neste caso, o volume aumenta, nesse caso da estrela. E, por consequência disso, obedecendo essa equação é uma equação direta, R é uma constante, né? Então, por conseguinte, necessariamente a temperatura vai aumentar muito. Então, necessariamente, por causa dessa equação, a temperatura vai aumentar. Então, começa a esquentar no núcleo. Quanto mais molécula vai caindo, maior essa equação vai ficando, maior a temperatura do núcleo da estrela. E isso vai esquentando tanto, gente, vai esquentando, a massa vai aumentando, vai esquentando, até que chega num ponto que tem tanta massa, tanta que a temperatura nesse núcleo chega a milhões de graus centígrados. Aí, neste caso, vai acontecer uma chamada reação nuclear. A reação nuclear é a seguinte aqui. Eu tenho H mais H, certo? É H1, tá? Ó, H1 mais H1, alright? Dando hélio 2. Então, o hidrogênio, ele vai se fundir ao hélio. Ele vai se fundir. É uma reação nuclear. 2 núcleos se fundem, criando um núcleo de número 2. E na tabela periódica, você sabe que o número 2 é o hélio. Só que essa reação aqui, ela é uma reação muito energética. Ela libera
muita energia. Você aprendeu lá, Ju, o que é exotérmica? Uma reação exotérmica? Não, manda energia para fora. Endo consome energia. Exo libera, certo? Então, ela libera muita energia. Muita energia. Isso é exatamente uma explosão de bomba H. Certo? Quando a gente faz uma bomba H, explode aquela energia, aquele brilho. Então, é o que está acontecendo no núcleo do Sol. O núcleo do Sol é como se fosse bombas H explodindo a todo instante. Porque essa reação de fusão nuclear, eu fundo dois núcleos, isso é fusão. Tá? Eu fundo dois núcleos de hidrogênio e gero um núcleo de hélio. E essa fusão gera uma quantidade de energia muito grande que é liberada. E neste caso, a estrela, o astro, né, acende. Ou seja, começa a brilhar. Tá? E a quantidade de hidrogênio numa estrela, por exemplo, ela é tão grande, mas ela é tão grande, que ela fica bilhões de anos queimando sem se apagar. Tá? É isso que os chineses, né? E há muito tempo, até na Unicamp nós temos um reator desse, tentando fazer essa reação em laboratório, controlada. Essa reação é boa porque ela não gera material radioativo, não polui, e daria uma quantidade tão grande de energia como se fosse um sol. É você construir um sol aqui na Terra e usar a energia do sol para movimentar essas máquinas, fazer eletricidade, fazer tudo, né? Mas até hoje, os cientistas não conseguiram controlar uma reação desse tipo. Fazer bomba é fácil, se eu jogar explode, né? Mas controlar uma reação dessa, até hoje não foi possível. Qual que é o problema de você controlar uma reação dessa? Vamos ver se vocês entendem. Como é que eu controlo uma reação dessa? Em primeiro lugar, nós teríamos que ter uma quantidade de hidrogênio, certo? Guardada. E eu vou ter que criar uma situação idêntica da estrela. Mas como em laboratório eu vou criar uma situação que a temperatura chegue a milhões de graus centígrados e com uma pressão extremamente alta. E tudo sob controle. Né? Se eu aumentar demais a pressão, não tem material que segure, explode. Tudo tem limite, os nossos materiais têm limite. Mas eu preciso, então, num determinado volume, que não tem pressão tão alta, fazer as moléculas se chocarem umas com as outras e virarem. Só que tem um problema, você sabe, os núcleos são prótons. Como que próton pode chocar com próton e virar hélio? Se eles são repulsivos, eletricamente você joga um próton contra o outro, ele desvia. Então esse é um dos maiores problemas dos reatores, é aumentar a temperatura do hidrogênio a milhões de graus centígrados, para que essa reação aconteça. Então aí eles dão um jeito de fazer uma garrafa, colocar o hidrogênio lá dentro, esquentar o hidrogênio. Nós temos que esquentar ele. E a gente esquenta ele com raio laser, mete raio laser lá dentro, um monte de raio laser, a temperatura começa a aumentar. Só que tem um problema. Aumenta milhões de graus centígrados. Aí eu pergunto para vocês, que material não derrete essa temperatura? Como é que você vai guardar esse treco? Como é que você vai segurar esse negócio aí? Hã? Você vai botar esse negócio incandescente, depois você precisa tirar essa energia para usar para alguma coisa. Como é que você vai fazer isso? Então, tudo são problemas técnicos muito sofisticados. Por isso que até hoje, com a tecnologia moderna, ninguém conseguiu fazer. O pessoal fala que os chineses conseguiram alguma coisa lá, né? Mas esse processo chama tokamak, porque foi inventado por um japonês, né? Então, o mundo inteiro tenta esse processo, mas até agora não foi viável.